Meu nome é Haley Thompson e tenho 34 anos. 15 anos depois que meu pai me chamou de fardo e me expulsou de casa, descobri que a casa que ele vendeu e os US$ 2 milhões que minha mãe deixou secretamente eram legalmente meus. No dia em que descobri, desabei em lágrimas, lembrando-me das últimas palavras sussurradas da minha mãe: tudo fará sentido um dia. Por 15 anos, acreditei nas mentiras do meu pai enquanto ele tentava roubar minha herança. A verdade teria permanecido enterrada se não fosse por um advogado persistente e pela extraordinária visão da minha mãe. Antes de me aprofundar em como descobrir a fortuna secreta da minha mãe, diga-me de onde você está assistindo. Deixe um comentário, inscreva-se se for novo por aqui e prepare-se para uma história sobre segredos de família que mudará sua forma de pensar sobre confiança. Crescendo em Seattle, minhas memórias da infância são banhadas pela luz acolhedora da segurança e do amor, principalmente graças à minha mãe, Jéssica. Ela era uma enfermeira dedicada no Hospital Northwest, trabalhando em longos turnos, mas de alguma forma sempre encontrava tempo para estar presente para mim. Lembro-me de suas mãos gentis trançando meu cabelo antes da escola, o cheiro de seu perfume de baunilha pairando no corredor muito depois de ela sair para o turno da noite. Ela deixava bilhetinhos na minha lancheira com piadas bobas ou palavras de incentivo. Quando eu tinha pesadelos, ela sentava na beira da minha cama, acariciando meus cabelos até eu voltar a dormir, não importava o quão cedo seu turno começasse na manhã seguinte. Meu pai, Curtis Thompson, era outra história. Nas minhas primeiras lembranças, ele era atencioso e até brincalhão. Tenho imagens vagas dele me jogando para o alto no parque do bairro, nós dois rindo enquanto minha mãe observava nervosamente de um banco próximo. Ele trabalhava como consultor de investimentos em uma empresa local, vestindo ternos impecáveis e carregando uma pasta de couro que eu não tinha permissão para tocar. Ele chegava em casa e me pegava no colo, me chamando de princesinha e me trazendo pequenas lembrancinhas de suas viagens de negócios. Nossa casa era modesta para os padrões de Seattle, um sobrado de 3 quartos com um pequeno quintal onde minha mãe cultivava tomates e morangos. Não era chique, mas era impecavelmente conservada, com estantes de livros cobrindo as paredes da sala e fotos de família espalhadas por todas as superfícies disponíveis. Aquela casa representava segurança para mim, a base sólida da nossa família. O contraste entre meus pais tornou-se mais evidente à medida que eu crescia. Mamãe era naturalmente carinhosa, encontrando alegria nas coisas mais simples. Ela tornava os sábados comuns especiais com panquecas em formato de animais ou piqueniques improvisados na sala de estar quando chovia. Enquanto isso, meu pai passou a se concentrar cada vez mais em aparência e status. Ele comentava sobre os carros novos ou as férias dos vizinhos, falando com uma inveja mal disfarçada sobre clientes que tinham feito sucesso. Aos 10 anos, surgiram os primeiros sinais claros da atitude desdenhosa do meu pai em relação a mim. Levei para casa um projeto de arte que havia sido reconhecido na escola, uma aquarela que meu professor de arte havia elogiado especificamente. Enquanto minha mãe imediatamente quis emoldurá-lo, meu pai olhou para ele e disse: "Que legal, mas talvez você deva se concentrar mais em matemática. Artistas não dirigem exatamente BMWs." Mamãe interveio imediatamente. "Curtis, a Haley é talentosa. Devíamos incentivar isso." Seus olhares se encontraram em uma batalha silenciosa que eu não entendi completamente na época, mas minha mãe venceu. O quadro estava emoldurado e pendurado no corredor no dia seguinte. Quando entrei na adolescência, minha paixão pela fotografia se desenvolveu. Eu guardava minha mesada para comprar filme para uma câmera velha que minha mãe encontrou em um bazar. Meu pai via isso como mais um hobby impraticável. "Você está desperdiçando dinheiro com isso. Os custos do filme estão aumentando, Haley", ele dizia, apesar de eu estar usando minhas próprias economias. Minha mãe discretamente me dava filme extra quando ele não estava olhando. A tensão entre meus pais aumentava, embora eles tentassem me proteger dela. Às vezes, eu os ouvia discutindo atrás da porta do quarto, tarde da noite, com as vozes baixas, mas intensas. Muitas vezes, essas discussões pareciam ser sobre dinheiro, o que me deixava confusa. Vivíamos confortavelmente, sem luxo, mas nunca parecíamos ter dificuldades. Meu pai dirigia um bom carro e, na maioria dos anos, fazíamos férias modestas. No entanto, a palavra dinheiro era frequentemente sussurrada através daquelas portas fechadas. "Você está sendo ridícula sobre isso, Jéssica", ouvi meu pai dizer uma vez. "Qual o sentido de tê-lo se não usamos?"
Não se trata disso, Curtis, respondeu minha mãe, com a voz firme e contida. É sobre a segurança do futuro da Haley. Eu não entendia então do que estavam falando. Dinheiro era um conceito estranho e abstrato em nossa casa. Parecia que nunca nos faltava, mas meu pai constantemente agia como se precisássemos ter cuidado com os gastos, principalmente quando se tratava de qualquer coisa para mim além das necessidades básicas. No meu aniversário de 16 anos, minha mãe me deu minha primeira câmera de verdade, uma Nikon usada, mas de alta qualidade, que eu estava de olho há meses na loja de câmeras local. No momento em que a desembrulhei, senti a desaprovação do meu pai irradiando-se pela mesa da cozinha. Que presente caro para um hobby, Jéssica, disse ele, sem nem mesmo se dirigir a mim diretamente. Minha mãe pôs a mão no meu ombro. Não é só um hobby se for a paixão dela, Curtis. Além disso, eu economizei especialmente para isso. Aquela câmera se tornou meu bem mais precioso. Eu a levava para todos os lugares, documentando a vida através do meu visor, desenvolvendo meu olhar e minha técnica. A fotografia me deu uma identidade distinta da atmosfera cada vez mais tensa em casa. Através da lente, eu controlava o que estava no quadro e o que não estava, algo que eu não poderia fazer pelo resto da minha vida. Quando fui aceita na Universidade de Washington, aos 19 anos, a distância entre meu pai e eu já era um abismo. Ele compareceu à minha formatura do ensino médio com um sorriso superficial, e seus parabéns pareceram vazios quando recebi minha carta de aceitação. Minha mãe, por sua vez, chorou de felicidade e me levou para comprar material escolar, ajudando-me a fazer as malas com cuidado e meticulosidade. Estou tão orgulhosa de você, Haley, disse ela enquanto dobrávamos as roupas nas malas. Você vai fazer coisas incríveis. Saí para o meu primeiro ano com a sensação de estar deixando minha mãe sozinha em uma ilha com meu pai, mas também animada para experimentar pela primeira vez a independência. Mal sabia eu que meu segundo ano nunca terminaria e que a vida, como eu a conhecia, estava prestes a mudar para sempre. A ligação veio numa terça-feira comum do meu segundo ano. Eu estava andando pelo campus, planejando meu projeto de fotografia para as provas de meio de semestre, quando meu telefone tocou. O nome do meu pai na tela era incomum o suficiente para me fazer parar de andar imediatamente. Sua mãe desmaiou no trabalho, disse-lhe sem rodeios. Eles a levaram para Northwest. Você deveria vir. O intervalo de 3 horas entre aquele telefonema e a chegada ao hospital permanece um borrão na minha memória. Lembro-me de jogar roupas em uma sacola, da viagem de ônibus que pareceu eterna e do cheiro de antisséptico que me atingiu quando finalmente atravessei as portas do hospital. Minha mãe, que passara décadas cuidando de pacientes naqueles mesmos corredores, agora jazia pálida sobre lençóis brancos. O diagnóstico veio como um golpe físico: câncer de pâncreas avançado, terminal. O médico falou gentilmente sobre meses, não anos, enquanto meu pai permanecia em silêncio perto da janela, olhando para o horizonte de Seattle em vez de para minha mãe em ruínas. Isso é impossível, eu disse, minha voz quase inaudível. Ela nem estava doente, mas tinha estado, descobri. Ela vinha ignorando os sintomas, atribuindo a fadiga aos longos turnos, descartando a dor como algo normal do envelhecimento. Quando ela não conseguiu mais ignorar, o câncer já havia se espalhado. O que me impressionou imediatamente foi o estranho distanciamento do meu pai. Enquanto eu desabava em lágrimas ao lado da cama da minha mãe, ele mantinha uma postura serena, quase profissional, discutindo opções de tratamento com médicos como se estivessem falando sobre estratégias de investimento. Havia preocupação ali, sim, mas faltava algo: a devastação que deveria acompanhar a notícia da morte do seu parceiro de 25 anos. Naquela noite, tomei a decisão de tirar uma licença da escola. Minha mãe protestou fracamente da cama do hospital. Sua educação vem em primeiro lugar, Haley. Não vou deixar que isso atrapalhe seu futuro. Mãe, vai ter tempo para a escola mais tarde, insisti, segurando sua mão cada vez mais frágil. Agora, preciso estar aqui. Os meses seguintes se tornaram uma nova rotina de visitas ao hospital, cuidados domiciliares e conversas sussurradas sobre conforto em vez de cura. Meu pai manteve sua agenda de trabalho, alegando a necessidade de plano de saúde e renda, deixando a maior parte dos cuidados da minha mãe para mim. Na verdade, eu era grato pelo tempo a sós com ela, mesmo nessas circunstâncias. Durante aqueles meses, tivemos conversas que nunca tínhamos tido antes.
Ela me contou histórias de sua própria juventude, seus sonhos de se tornar fotógrafa, que havia deixado de lado pela enfermagem, o que lhe parecia mais prático. Ela compartilhou sabedoria sobre amor, amizade e busca de propósito. Mas também houve momentos em que ela parecia prestes a me dizer algo importante, apenas para se refugiar em garantias vagas. Há coisas que eu organizei, Haley, disse ela certa tarde, enquanto estávamos sentados no jardim, num raro dia bom. Coisas que farão sentido quando chegar a hora. Quando a pressionei, ela sorriu cansada. Só saiba que sempre tentei te proteger, mesmo de coisas que você nem sabia que precisavam de proteção. Durante esse período, uma advogada chamada Amélia Garrison visitou nossa casa 3 vezes. Em todas as ocasiões, meu pai estava no trabalho e me pediram para lhes dar privacidade. Na época, não dei muita importância, presumindo que se tratava de questões jurídicas comuns relacionadas ao fim da vida. Só anos depois eu entenderia a importância dessas reuniões. À medida que a primavera dava lugar ao verão, o estado de saúde da minha mãe piorava rapidamente. Certa noite, enquanto eu ajeitava seus travesseiros, ela agarrou meu pulso com uma força surpreendente. Prometa que você vai voltar para a escola depois de tudo, insistiu. Sua fotografia, sua educação. Não abra mão disso. Prometa. Eu prometo, mãe, eu disse, lutando contra as lágrimas. Tudo fará sentido um dia, sussurrou ela, uma frase que repetiria várias vezes em seus últimos dias. O fim chegou em uma tranquila manhã de domingo de julho. Eu segurava sua mão, meu pai cochilando na cadeira perto da janela. Ela simplesmente parou de respirar, indo embora tão pacificamente que, por um momento, não percebi o que tinha acontecido. O silêncio no quarto tornou-se absoluto quando o bip rítmico do monitor cardíaco se transformou em um único tom. Meu pai cuidou dos preparativos do funeral com a mesma eficiência imparcial que demonstrara durante toda a doença dela. Quando sugeriu uma celebração da vida com seus muitos amigos e colegas do hospital, ele insistiu em manter a simplicidade e a privacidade. Sua mãe não ia querer confusão, disse-lhe com firmeza. O funeral foi realmente modesto, com apenas um punhado de presentes. Senti um vazio interior ao ver o caixão da minha mãe ser baixado ao chão, perguntando-me por que meu pai parecia mais incomodado do que enlutado. 2 semanas após o funeral, fiel à minha promessa, voltei para a faculdade. Eu passava os dias em uma névoa de tristeza, cumprindo as tarefas e as aulas sem realmente me envolver. A fotografia, antes minha paixão, tornou-se mecânica. Eu tirava fotos porque havia prometido à minha mãe que continuaria, não porque ainda sentia alegria nisso. Eu não sabia, na época, que minha mãe havia posto em movimento rodas que só completariam sua volta em 15 anos. Eu não sabia que suas palavras enigmáticas sobre as coisas fazerem sentido um dia não eram apenas o conforto de uma mulher moribunda, mas uma promessa que eventualmente se cumpriria. 3 anos depois, me formei em artes visuais, com especialização em fotografia. O dia foi agridoce. O orgulho pela minha conquista se misturava à dolorosa ausência da minha mãe. Meu pai compareceu à cerimônia, mas foi embora logo depois, alegando compromissos de trabalho. Comemorei com amigos naquela noite e peguei o ônibus para casa no dia seguinte, ansioso por uma breve estadia antes de me mudar para Portland, onde havia marcado uma entrevista em um estúdio de fotografia. Quando cheguei à casa da nossa família, me deparei com uma cena que me deixou paralisado. A sala estava cheia de caixas de papelão, algumas lacradas com fita adesiva, outras ainda abertas. Reconheci a letra da minha mãe em algumas das etiquetas: cozinha, livros, roupas da Jéssica. Pai, gritei, largando minhas malas. O que está acontecendo? Meu pai surgiu do corredor, parecendo irritado com a interrupção. Ah, você voltou. Estou arrumando as coisas. Arrumando as coisas, repeti, indo em direção a uma caixa contendo álbuns de fotos. Estas são as coisas da mamãe. E ela se foi há 3 anos, disse ele, com naturalidade. É hora de seguir em frente. Estou pensando em reduzir o tamanho da casa. A desconsideração casual da lembrança da minha mãe me atingiu como um golpe físico. Você poderia ter esperado até eu chegar. Algumas dessas coisas podem ser importantes para mim. A expressão dele endureceu. Olha, Haley, eu te sustentei durante a faculdade, que não foi barata. Sua mãe sempre insistiu em te mandar para aquele programa caro em vez de algo prático.
Você tem ideia do peso financeiro que tem sido? A palavra fardo ecoou pela sala. Fardo financeiro. Como se minha educação, minha existência, não passasse de um peso para ele. Do que você está falando? Perguntei, genuinamente confusa. Mamãe queria que eu fosse para a faculdade. Ela me fez prometer. Sua mãe tinha ideias impraticáveis sobre muitas coisas, interrompeu ele. A realidade é que nos esforçamos ao máximo por anos por causa da insistência dela em te fazer estudar arte. Essa revelação não condizia com nada do que eu entendia sobre as finanças da nossa família. Nunca tínhamos vivido de forma extravagante, mas eu também nunca tinha tido conhecimento de dificuldades financeiras. Preciso que você arrume suas coisas até o final da semana, continuou ele. Vou colocar a casa à venda. Você vai vender a nossa casa? Eu não conseguia processar o que estava ouvindo. Para onde eu devo ir? Você tem 22 anos, Haley. A maioria dos adultos da sua idade vive de forma independente. Você supostamente tem um diploma agora. Está na hora de se virar sozinha. A conversa se desdobrou ainda mais, com meu pai revelando camadas de ressentimento que eu nem sabia que existiam. Ele alegou que eles tinham esgotado minhas economias e feito uma segunda hipoteca para cobrir meus estudos e as contas médicas da minha mãe. Ele falou como se a doença da minha mãe tivesse sido um inconveniente e não uma tragédia. As contas médicas da sua mãe quase nos levaram à falência, disse ele. O plano de saúde não cobria tudo, e ainda havia os tratamentos experimentais que ela insistia em tentar. Fiquei ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto ele desmantelava não só meu futuro imediato, mas também a minha compreensão do passado. Pegue suas coisas e saia até domingo, concluiu ele friamente. Já carreguei esse fardo por tempo demais. Os dias seguintes passaram como um borrão traumático. Coloquei tudo o que pude no meu carro, roupas, meu equipamento fotográfico e todas as lembranças da minha mãe que consegui salvar. Quando pedi o porta-joias dela, contendo peças que eu me lembrava dela usar durante toda a minha infância, meu pai alegou que já tinha vendido a maior parte para pagar dívidas. Valor sentimental não paga contas, Haley, disse ele, com desdém. Saí naquele domingo sem me despedir, dirigindo até Portland com lágrimas turvando a visão e um vazio no peito que parecia permanente. Em uma semana, encontrei um pequeno estúdio que consumiu a maior parte das minhas economias para o depósito de segurança. O emprego de assistente de fotografia que eu havia conseguido pagava pouco mais do que o salário mínimo, mas era um começo. Nos meses seguintes, descobri que a casa da família havia sido vendida. Meu pai havia se mudado para um apartamento de luxo no centro de Seattle. Quando liguei para perguntar sobre os pertences pessoais restantes da minha mãe, fotos, cartas, qualquer coisa que ele pudesse ter guardado, ele me ignorou. Me livrei da maioria dessas coisas, disse ele. Muitas lembranças dolorosas. Foi a última conversa que tivemos em anos. Bloqueei o número dele e me concentrei em reconstruir minha vida do zero. Os empréstimos estudantis que contraí foram um peso enorme para mim, principalmente considerando meu salário inicial. Houve meses em que tive que escolher entre pagar o empréstimo integralmente ou comprar comida. Gradualmente, construí uma carreira em fotografia comercial. De assistente, passei a fotógrafo associado e, em seguida, comecei a trabalhar como freelancer para empresas locais e, por fim, para revistas. Desenvolvi um estilo distinto que enfatizava a autenticidade e a luz natural. Aos 30 e poucos anos, eu ganhava uma vida decente, embora longe de ser rico. Durante esse tempo, evitei qualquer contato com meu pai. Por meio de conhecidos em comum, descobri que ele havia se casado novamente rapidamente, menos de 2 anos após a morte da minha mãe, com uma mulher rica chamada Diane. Eles viajavam muito, postando fotos de lugares exóticos nas redes sociais. Acabei parando de checar. A palavra fardo me acompanhou por esses anos, uma sombra indesejada que coloria minhas percepções sobre mim mesma e meus relacionamentos. Eu mantinha as pessoas à distância, com medo de me tornar muito dependente ou apegada. Eu vivia modestamente, sempre economizando para emergências, com medo constante de me tornar financeiramente vulnerável. Nunca falava sobre minha situação familiar com amigos ou colegas. Pelo que a maioria das pessoas sabia, meus pais haviam falecido, uma simplificação mais fácil do que explicar a verdade complexa. Na superfície, eu era uma mulher independente e bem-sucedida, construindo uma carreira que amava.
Por dentro, eu carregava feridas que nunca haviam cicatrizado completamente e perguntas que nunca haviam sido respondidas. 15 anos após a morte da minha mãe, minha vida havia se estabelecido em um ritmo confortável. Aos 34 anos, eu tinha uma pequena, mas próspera, empresa de fotografia em Portland, especializada em trabalhos comerciais para empresas locais e, ocasionalmente, em trabalhos para revistas. Meu apartamento era modesto, mas repleto de arte e plantas, um santuário que eu havia criado para mim. Embora eu namorasse ocasionalmente, nunca consegui construir um relacionamento duradouro, sempre escondendo uma parte de mim, com medo de me tornar vulnerável demais. A ligação veio numa tarde comum de quarta-feira. Eu estava editando fotos de um ensaio fotográfico em um restaurante quando meu telefone tocou com um número desconhecido de Seattle. Quase recusei, presumindo que fosse um telemarketing, mas algo me fez atender. É Haley Thompson? Perguntou uma voz feminina. Sim. Quem está ligando? Respondi cautelosamente. Meu nome é Sarah Taylor, do escritório de advocacia Taylor & Associates, em Seattle. Estou tentando te localizar há algum tempo. É sobre sua mãe, Jessica Thompson. Meu coração disparou. 15 anos após sua morte, ouvir o nome da minha mãe vindo da boca de um estranho era chocante. Isso é algum tipo de golpe, eu disse imediatamente, meu dedo pairando sobre o botão de encerrar a chamada. Não é um golpe, senhorita Thompson, disse a mulher rapidamente. Sua mãe era cliente do nosso escritório. Estamos tentando executar certos aspectos do planejamento patrimonial dela há muitos anos, mas não conseguimos localizá-la. Se puder vir ao nosso escritório em Seattle, posso explicar tudo. Meu pai cuidou dos bens da minha mãe quando ela morreu, eu disse, com um amargor nas palavras. Não há mais nada para discutir. Isso não é totalmente verdade, respondeu Sarah Taylor. Havia disposições das quais seu pai não tinha conhecimento. Por favor, isso é importante. Eu conheci sua mãe pessoalmente. Algo em sua voz, uma sinceridade genuína, me fez parar. Depois de marcar uma reunião para a semana seguinte, desliguei e fiquei olhando para a tela do computador, incapaz de me concentrar no trabalho. Seria isso legítimo? Ou seria um golpe elaborado, aproveitando-se da minha dor persistente? Na segunda-feira seguinte, encontrei-me em um escritório com painéis de madeira no centro de Seattle, diante de uma senhora idosa de cabelos grisalhos e olhos gentis. Sarah Taylor aparentava ter uns 70 anos, com o olhar penetrante de alguém que passará décadas analisando complexidades jurídicas. Obrigada por vir, senhorita Thompson, disse ela, apontando para uma cadeira. Estou tentando encontrá-la há muito tempo. Por que você não conseguiu me encontrar? Perguntei. Não estou exatamente me escondendo. Você mudou de nome profissionalmente, mudou-se várias vezes e não tinha presença nas redes sociais até relativamente pouco tempo, explicou ela. E seu pai não foi nada prestativo quando tentamos contatá-lo sobre você. Minha desconfiança deve ter transparecido no meu rosto, pois ela abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa. Sua mãe me procurou há 17 anos, sem o seu pai, começou ela. Ela queria criar um fundo que protegesse certos bens. Ela foi muito específica quanto aos termos e ao prazo. Sarah Taylor explicou que minha mãe vinha de família abastada, algo que eu nunca soube. Seus pais lhe deixaram uma herança substancial, que ela manteve separada das finanças da família, investindo discretamente ao longo dos anos. Sua mãe especificou que a existência desses bens seria mantida em sigilo até que se passassem 15 anos desde sua morte ou até que seu pai se casasse novamente, o que ocorresse primeiro. Ele se casou novamente anos atrás, eu disse, confusa. Com uma mulher chamada Diane. Sarah assentiu. Soubemos disso 3 anos após o falecimento da sua mãe. Tentamos localizá-la na época, mas você havia se mudado do seu último endereço conhecido, mudado seu nome profissional para Haley Thomas para o seu negócio de fotografia e não deixou nenhuma informação de encaminhamento. Seu pai alegou que não teve contato com você e não sabia onde você estava. A revelação de que minha mãe possuía bens secretos já era chocante, mas descobrir que ela os havia ocultado deliberadamente do meu pai e criado aquele plano elaborado me deixou atordoada. Por que ela faria isso? Por que tanto segredo? Perguntei. A expressão de Sarah se suavizou. Sua mãe deixou uma carta que deve explicar tudo. Mas antes de chegarmos lá, preciso lhe contar exatamente o que ela deixou.
Enquanto o advogado idoso continuava falando, senti o chão se mover sob meus pés. Minha mãe, a enfermeira prática que recortava cupons e comprava minhas roupas em promoção, secretamente valia milhões, e ela havia deixado tudo para mim com uma instrução específica de que meu pai nunca controlasse. Tem mais, disse Sarah, puxando outra pasta. A casa da família que seu pai vendeu após a morte de sua mãe, ele não tinha o direito de vendê-la. O que você quer dizer? Perguntei, genuinamente confuso. Sua mãe pagou a hipoteca integralmente 2 anos antes de falecer, usando seus próprios fundos. Ela então transferiu a propriedade para um fundo em seu nome, com a condição de que seu pai pudesse morar lá até se casar novamente ou tentar vendê-la. Quando ele a colocou à venda, nosso escritório interveio legalmente, mas a casa foi vendida. Eu insisti. Passei por lá uma vez, anos atrás. Outra família morava lá. O que seu pai achou que era uma venda, na verdade, foi uma transação bloqueada, explicou Sarah. O fundo tem alugado o imóvel para inquilinos, com a renda reinvestida. A casa é sua, Haley. Sempre foi. Recostei-me na cadeira, tentando processar a informação. Por 15 anos, acreditei na história do meu pai sobre dívidas e fardos. Por 15 anos, lutei contra empréstimos estudantis e orçamentos apertados, sem nunca saber que minha mãe havia me sustentado de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Há uma carta, disse Sarah gentilmente, deslizando um envelope sobre a mesa. Sua mãe a escreveu durante a doença. Ela pediu que você a lesse quando chegasse a hora. Com dedos trêmulos, peguei o envelope, reconhecendo a letra da minha mãe instantaneamente. O passado e o presente colidiram enquanto eu segurava esta mensagem de além do tempo, de uma mãe para uma filha, unindo 15 anos de silêncio. O envelope parecia impossivelmente pesado em minhas mãos. Olhei para o meu nome escrito com a letra familiar da minha mãe, um fantasma do passado avançando no tempo para me encontrar. Sarah Taylor discretamente se desculpou, me dando privacidade naquele momento. Rompi o lacre com cuidado e desdobrei várias páginas de um papel de carta que reconheci da nossa antiga casa. A carta estava datada de apenas algumas semanas antes de sua morte. Minha querida Haley. Se você está lendo isso, então Sarah finalmente te encontrou, e já passou tempo suficiente para eu te contar a verdade. Há tanta coisa que eu queria te dizer pessoalmente, mas te proteger significava manter certas coisas em segredo, até mesmo de você. Primeiro, você precisa saber que venho de uma família rica. Meus pais faleceram quando você era muito jovem, deixando-me uma herança substancial. Optei por não mudar nosso estilo de vida nem contar ao seu pai o valor total do que recebi. O dinheiro muda as pessoas, Haley, e eu já havia começado a notar mudanças em Curtis que me preocupavam. Eu amava seu pai quando nos casamos, mas, com o passar dos anos, viu-se tornar cada vez mais obcecado por status e riqueza. O homem que antes adorava piqueniques simples no parque começou a se ressentir da nossa casa modesta e do nosso estilo de vida. Ele queria mais, sempre mais, independentemente do que isso custasse emocionalmente. 3 anos antes do meu diagnóstico, descobri que Curtis estava tendo um caso com Diane Winters, uma rica divorciada que ele conheceu por meio de sua empresa de investimentos. Eu o confrontei, e ele prometeu terminar, alegando que foi apenas um engano. Eu queria acreditar nele pelo seu bem, mas também comecei a me proteger e a você financeiramente. Quitei a hipoteca da nossa casa sem avisá-lo, transferindo a escritura para um fundo fiduciário em seu nome. Criei uma conta de investimento separada para sua educação universitária e segurança futura. Quando adoeci e percebi que poderia não sobreviver, acelerei esses planos, trabalhando com Sarah para garantir que você fosse sustentado, acontecesse o que acontecesse. Suspeitei que, depois que eu partisse, Curtis tentaria acessar esses fundos e possivelmente tiraria você da vida dele. Ele vinha planejando sua saída há anos, esperando até você entrar na faculdade. Minha doença acelerou seu cronograma, mas complicou seus planos. Sinto muito pela dor que você deve ter sofrido. Eu esperava que o Curtis se mostrasse à altura da situação após a minha morte, que o amor paterno prevalecesse. Se você está lendo isso, receio que isso não tenha acontecido. A casa é sua. O dinheiro do fundo é seu, aproximadamente 2 milhões de dólares, que deveria ter aumentado ao longo do tempo com os investimentos. Use-o para sua fotografia, para os seus sonhos, para a vida que você merece. Sei que dinheiro não compensa o que você perdeu, mas talvez possa te dar a liberdade de se curar e construir algo belo.
É tudo o que eu sempre quis para você. Lembre-se de que seu valor nunca foi determinado pela percepção do seu pai. Você nunca foi um fardo, Haley. Você foi e sempre será minha maior alegria. Com amor eterno. Mãe. Li a carta 3 vezes, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Cada leitura revelava novas camadas do amor, da previsão e da dor da minha mãe. Ela sempre soube do que meu pai era capaz. Ela me protegeu mesmo quando estava morrendo, criando salvaguardas que seriam ativadas anos depois de sua partida. Quando Sarah voltou ao escritório, encontrou-me agarrando a carta contra o peito. Ela sabia, eu disse simplesmente. Ela sabia o que ele faria. Sarah assentiu. Sua mãe era uma mulher extraordinária, muito inteligente, muito meticulosa. Ela me fez prometer que a encontraria, não importa quanto tempo demorasse. Durante a hora seguinte, Sarah me explicou os detalhes da minha herança. A casa em Seattle agora valia consideravelmente mais do que quando minha mãe a quitou, o fundo fiduciário, que de fato havia crescido para pouco mais de 2 milhões de dólares graças a um investimento cuidadoso. Havia também itens pessoais que minha mãe guardava em um cofre, joias, fotografias e lembranças das quais ela não queria que meu pai se desfizesse. E quanto à alegação do meu pai de que eles estavam em dívida com contas médicas, perguntei. A expressão de Sarah endureceu ligeiramente. O plano de saúde da sua mãe era totalmente coberto pelo plano de saúde dela e por seus fundos próprios. Não havia dívidas, Haley. Isso foi uma invenção. A realidade da mentira do meu pai era chocante. Ele mentiu sobre dívidas para justificar a minha saída. Ele tentou vender uma casa que não era dele. Ele me chamou de fardo enquanto tentava acessar um dinheiro que nunca foi destinado a ele. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse Sarah, com a voz gentil, mas firme. Seu pai tentou várias vezes ao longo dos anos contestar o testamento separado de sua mãe e obter acesso a esses bens. Nosso escritório bloqueou todas as tentativas. Ele sabia, sussurrei, horrorizada. Todo esse tempo, ele sabia que havia dinheiro. Ele sabia que sua mãe tinha algum dinheiro da família, sim, confirmou Sarah. Mas ele não sabia a quantia, nem que ela havia depositado tudo em um fundo fiduciário para você com condições tão específicas. Quando ele soube que não poderia mais tocá-lo após a morte dela, ficou bastante chateado. O quadro completo finalmente estava se tornando claro: a frieza do meu pai após a morte da minha mãe, sua pressa em tirar os pertences dela, sua insistência para que eu fosse embora imediatamente após a formatura. Tudo fazia parte do seu plano de seguir em frente com a nova vida com Diane, livre do passado e furioso por não poder acessar o dinheiro da minha mãe. O que acontece agora? Perguntei, sentindo-me simultaneamente vazia e plena. Agora, disse Sarah com o primeiro sorriso que vi nela, você reivindica o que é seu por direito, a casa, o dinheiro, o futuro que sua mãe queria para você. Ao sair do escritório de advocacia naquela tarde, pisei na rua de Seattle me sentindo uma pessoa diferente de quando cheguei. O fardo que carreguei por 15 anos, o de que eu era indesejada, um peso financeiro, de alguma forma indigna, começou a se dissipar, substituído pelo peso de uma verdade dolorosa, mas também libertadora. Minha mãe nunca parou de lutar por mim, mesmo depois do túmulo, e agora eu teria que decidir o que fazer com seu último presente. Por vários dias após conhecer Sarah Taylor, vaguei pela minha vida em transe. Tirei a semana de folga do trabalho, alegando uma emergência familiar, o que não era totalmente mentira. Prolonguei minha estadia em Seattle, mudando-me do hotel para um aluguel de curta temporada enquanto processava tudo o que havia aprendido. A pergunta que não parava de rondar minha mente era: eu deveria confrontar meu pai? Uma parte de mim queria deixá-lo na ignorância, simplesmente reivindicar o que era meu e desaparecer novamente. Mas outra parte, uma parte mais forte, precisava de um desfecho. Eu precisava que ele soubesse que sua mentira havia falhado, que minha mãe o havia enganado e que eu sabia a verdade. Com a ajuda de Sarah Taylor, comecei a pesquisar a vida atual do meu pai. Por meio de registros públicos e redes sociais, descobrimos que ele e Diane moravam em uma comunidade exclusiva à beira de um lago, nos arredores de Seattle. Ele havia se aposentado de sua empresa de investimentos 5 anos antes e agora dedicava seu tempo a jogar golfe, viajar e participar de conselhos de diversas organizações beneficentes locais, cultivando a imagem de um aposentado generoso e com espírito comunitário. Precisamos proceder com cautela, aconselhou Sarah durante uma de nossas reuniões. Seu pai provou ser manipulador e desonesto.
Se você quiser confrontá-lo, devemos fazê-lo em bases legais sólidas. Decidimos adotar uma abordagem formal. Sara enviaria uma notificação oficial informando que os ativos do fundo, incluindo a casa, seriam transferidos para minha administração ativa, agora que eu havia sido localizado. Isso serviria como um movimento inicial, informando meu pai de que suas ações passadas estavam agora expostas. A resposta foi quase imediata. Poucas horas depois da notificação legal ser entregue, meu telefone, que Sara havia incluído nos documentos, começou a tocar com um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Haley, aqui é seu pai, disse sua voz, soando mais velha, mas com o mesmo tom autoritário de que eu me lembrava. Recebi uma papelada confusa de um escritório de advocacia que afirma representá-la. Ligue imediatamente para que possamos resolver isso. Logo depois, recebi uma mensagem: deve ser algum engano. Esses advogados estão claramente tentando te dar um golpe. Sua mãe e eu sempre fomos transparentes sobre nossas finanças. Preciso que você me ligue o mais rápido possível. Cada mensagem me dava mais certeza de que o confronto era necessário. No fim de semana anterior à reunião, visitei a casa da família, a minha casa, pela primeira vez em 15 anos. Sara providenciou uma ausência de algumas horas para os atuais inquilinos, permitindo-me acesso privativo. Caminhar por aqueles cômodos familiares foi surreal. A casa havia sido redecorada pelos inquilinos, mas a estrutura dela permanecia a mesma: a cozinha onde minha mãe me ensinara a fazer biscoitos, o quintal onde ela cultivava seu jardim, o banco da janela da sala de estar onde eu passara incontáveis horas lendo e sonhando. Passei a mão pelo corrimão que levava ao andar de cima, lembrando-me de como eu costumava escorregar por ele apesar dos avisos dos meus pais. No meu antigo quarto, agora convertido em escritório, fiquei perto da janela onde um dia fotografei pássaros visitando o alimentador que minha mãe havia instalado. Esta casa continha a memória física da minha mãe de uma forma que nenhuma outra continha. Parada ali, senti sua presença com mais força do que em anos, como se ela estivesse sussurrando: "Bem-vinda ao lar, Haley." A segunda-feira chegou com um nó na barriga. Vesti-me cuidadosamente com um terninho preto sob medida, projetando a profissional de sucesso que havia me tornado, em vez da filha ferida que às vezes ainda me sentia. Sara me encontrou na recepção do seu escritório e me deu um aperto reconfortante no braço. "Lembre-se, você não tem nada do que se envergonhar ou se defender", disse ela. "Trata-se de verdade e justiça, não de vingança." Pontualmente às 10 horas, a recepcionista anunciou a chegada de Curtis Thompson e seu advogado. Quando meu pai entrou na sala de conferências, fiquei impressionado com o quanto ele havia envelhecido. Seu cabelo estava completamente grisalho, seu rosto enrugado, mas ele ainda se portava com a mesma autoimportância de que eu me lembrava. Ele estava vestido com luxo, com um relógio de ouro brilhando em seu pulso. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao me ver, talvez surpreso pela mulher confiante que substituíra a garota devastada que ele havia rejeitado 15 anos antes. Por um instante, a incerteza passou por seu rosto antes que ele se recompusesse. "Haley", disse ele, com um tom entre surpreso e cauteloso. "Você parece bem." "Obrigada por vir, Sr. Thompson", interrompeu Sara antes que eu pudesse responder. "Por favor, sente-se." Meu pai e seu advogado, um homem elegante na casa dos 50 anos, com um terno caro e uma carranca permanente, sentaram-se à mesa. Sara começou descrevendo os fatos: o fundo patrimonial separado da minha mãe, a propriedade da casa, os investimentos e as condições específicas que mantinham esses bens protegidos da interferência do meu pai. Enquanto Sara falava, observei a expressão do meu pai mudar de uma leve confusão para uma raiva mal disfarçada. Seu advogado sussurrou algo para ele quando Sara mencionou as inúmeras tentativas de contestar o testamento ao longo dos anos. "Isso é um absurdo", meu pai finalmente interrompeu. "Jéssica e eu dividíamos tudo. Tínhamos contas conjuntas, propriedade conjunta. Esses documentos devem ser falsificados." Sara calmamente colocou uma pilha de papéis sobre a mesa. "Estes são os documentos originais, Sr. Thompson, com a assinatura de sua esposa, devidamente autenticada e com firma reconhecida. Também temos registros da origem dos fundos, a herança da família dela, que antecedeu seu casamento e nunca foi misturada com os bens conjuntos. Como consultor de investimentos, o senhor deve apreciar o cuidadoso registro em papel." O advogado do meu pai examinou os documentos enquanto meu pai se recostava, com o maxilar contraído como se estivesse mastigando a resposta.
Mesmo que sejam legítimos, disse-lhe finalmente, claramente não era a intenção da Jéssica me excluir completamente. Fomos casados por 25 anos. Ela deve ter sido influenciada pela doença ou pelos medicamentos. Foi a primeira vez que falei durante a reunião. Ela estava me protegendo, eu disse, com a voz firme, apesar da emoção que me dominava. Ela sabia o que você faria quando ela se fosse. Os olhos do meu pai encontraram os meus. Você não tem ideia do que aconteceu no nosso casamento, Haley. Você é só uma criança. Eu sei que você me chamou de fardo, respondi. Sei que você me expulsou imediatamente depois da formatura, alegando dificuldades financeiras por causa das contas médicas da minha mãe, contas que estavam totalmente cobertas. Sei que você tentou vender uma casa que não era sua. Seu rosto ficou vermelho. Você não tem provas de nada disso. Na verdade, interrompeu Sarah, temos bastante documentação sobre suas tentativas de vender a propriedade e acessar os fundos fiduciários. Também temos depoimentos de vizinhos sobre a Sra. Thompson ter sido convidada a deixar a casa da família logo após sua formatura na faculdade. Meu pai se inclinou para a frente, mudando de tática. Olha, Haley, claramente houve mal-entendidos de ambos os lados. Eu também estava de luto, à minha maneira. Talvez eu não tenha lhe dado tanto apoio quanto poderia depois da morte da sua mãe. A audácia desse eufemismo após 15 anos de abandono era de tirar o fôlego. Você me disse que estávamos endividados, eu disse baixinho. Você me fez acreditar que eu era um peso para as finanças. Lutei durante anos com empréstimos estudantis enquanto você vivia no luxo com Diane. Não houve mal-entendido. Você mentiu para mim. Por um instante, algo parecido com vergonha cruzou o rosto do meu pai, rapidamente substituído por uma atitude defensiva. Sua mãe deveria ter sido honesta comigo sobre as finanças dela, retrucou ele. Ela sabia o quanto eu trabalhava duro, o quanto eu me sacrificava. Aquele dinheiro deveria ter sido usado para melhorar nossas vidas juntos. Então, você admite que sabia que ela tinha dinheiro da família? Perguntou Sarah rapidamente. Meu pai percebeu o erro tarde demais. Seu advogado colocou a mão em seu braço em sinal de advertência, mas ele estava bravo demais para dar ouvidos. Claro, eu sabia que os pais dela lhe deixaram uma herança decente, disse ele, mas ela sempre foi tão reservada, tão controladora. Ela só usava a herança para a educação da Haley ou para as preciosas melhorias na casa dela, nunca para as coisas que eu queria, as férias, as assinaturas de clubes, o estilo de vida que merecíamos. A verdade finalmente veio à tona. Minha mãe não manteve sua herança em segredo, ela simplesmente se recusou a gastá-la da maneira que meu pai queria. E após a morte dela, ele esperava finalmente controlar tudo. Sr. Thompson, disse seu advogado com firmeza, aconselho a não continuar com essa discussão. Mas meu pai estava em plena atividade agora, com anos de ressentimento transbordando. Você tem ideia de como era, Haley? Trabalhar com clientes que tinham tudo e voltar para casa com a insistência da Jéssica em viver como se fôssemos de classe média? Ela poderia ter usado esse dinheiro para me ajudar a progredir, para fazer contatos. Em vez disso, ela o guardou para você. Ela protegeu isso para mim, corrigiu, e ela estava certa em fazer isso. O advogado do meu pai estava visivelmente desconfortável. Talvez devêssemos fazer um breve recesso. Quero o que é meu por direito, interrompeu meu pai. Metade do patrimônio da Jéssica, no mínimo. Contestarei isso até a Suprema Corte, se necessário. Sarah permaneceu impassível. O senhor já tentou contestar 3 vezes, Sr. Thompson. O fundo é inabalável. As condições foram claramente estabelecidas enquanto sua esposa estava em sã consciência, com várias testemunhas. Além disso, o senhor assinou um acordo pré-nupcial com Diane Winters que efetivamente extinguiu quaisquer direitos remanescentes que pudesse ter sobre o patrimônio de Jéssica. Ao mencionar o acordo pré-nupcial, meu pai ficou em silêncio. Seu advogado sussurrou algo urgente para ele, e pude ver seus ombros caírem levemente enquanto a realidade da situação se aprofundava. O que você quer, Haley? Perguntou ele finalmente, com a voz mais baixa agora. Dinheiro? É por isso que você voltou depois de todos esses anos? Encontrei seu olhar firmemente. Eu não voltei por nada. Eu nem sabia que havia algo para voltar até Sarah me encontrar.
Construí minha vida sem a sua ajuda, apesar da sua crueldade. Então do que se trata isso? Ele perguntou. Verdade, eu disse simplesmente. Mamãe merecia ter seus desejos atendidos. E eu mereço saber que nunca fui o fardo que você alegou que eu era. A reunião terminou logo depois, com meu pai e seu advogado saindo primeiro. Antes de sair, meu pai parou na porta. Para que conste, Haley, eu amava sua mãe. Do meu jeito. Não respondi. Algumas feridas são profundas demais para simples desculpas, algumas traições são fundamentais demais para uma reconciliação fácil. Quando a porta se fechou atrás dele, senti uma mistura complexa de emoções, vingança, raiva persistente, mas também, surpreendentemente, alívio. O confronto que eu temia há tanto tempo havia acabado, e eu havia emergido mais forte por isso. Ele vai tentar desafiar a confiança de novo, avisou Sarah depois que eles partiram. Ele não é do tipo que desiste facilmente. Deixe-o tentar, eu disse com uma confiança renovada. A mamãe o enganou. Vamos continuar assim. Sarah sorriu para mim com algo que parecia orgulho. Sua mãe ficaria muito feliz em te ver agora, Haley. Muito feliz mesmo. Um mês após o confronto com meu pai, eu estava na sala de estar vazia da casa da minha infância, agora verdadeiramente minha em todos os sentidos. O contrato de aluguel dos inquilinos anteriores havia terminado e eu decidira não renová-lo imediatamente, dando a mim mesma tempo para decidir o que aquela casa significaria para o meu futuro. A luz do sol entrava pelas janelas salientes, iluminando partículas de poeira com seus raios dourados. Eu havia contratado faxineiros, mas a casa ainda carregava o cheiro persistente da vida de estranhos. Percorri os cômodos lentamente, me familiarizando com suas dimensões, observando o que havia mudado e o que permanecia igual. No antigo quarto dos meus pais, o quarto da minha mãe, corrigi-me mentalmente, passei as mãos pelas prateleiras embutidas que minha mãe tanto adorava. No impulso, pressionei o painel traseiro da prateleira mais baixa, lembrando-me de um truque que minha mãe me ensinara quando eu era bem pequeno. Para minha surpresa, ele ainda se movia, revelando um pequeno compartimento escondido. Lá dentro, havia uma caixa de metal que eu nunca tinha visto antes. Com as mãos trêmulas, levantei-a e levei-a até o assento da janela. A chave estava presa com fita adesiva no fundo, exatamente como minha mãe a teria arrumado, prática até mesmo em segredo. Quando a abri, encontrei um tesouro de memórias, fotografias que eu nunca tinha visto, cartas da minha avó para minha mãe e um envelope menor com meu nome. Outra carta, diferente daquela que Sarah me deu. Minha doce Haley. Se você encontrou esta caixa, então se lembrou do nosso esconderijo especial. Há coisas que eu não poderia colocar nas minhas cartas oficiais, coisas pessoais demais para advogados e documentos. Quero que saiba que os anos que passei criando você foram os mais felizes da minha vida. Cada peça da escola, cada foto que você tirou, cada vez que você se arrastou para minha cama durante uma tempestade, esses momentos foram a minha verdadeira riqueza. Cometi erros no meu casamento. Fiquei tempo demais com um homem que havia mudado em relação à pessoa por quem me apaixonei. Guardei segredos quando talvez a honestidade fosse melhor. Mas nunca, jamais me arrependi de um único sacrifício que fiz por você. A casa é sua agora. Faça dela um lar novamente, seja para você ou para alguém que precise. O dinheiro também é seu. Use-o com sabedoria, mas não deixe que ele o defina. Lembre-se de que você construiu seu próprio caminho antes mesmo de saber sobre esta herança. Essa força é sua para sempre. Eu te amo infinitamente. Mãe. Junto com a carta, havia fotografias que eu nunca tinha visto, minha mãe jovem, despreocupada e rindo na praia, meus pais no dia do casamento, parecendo genuinamente felizes, minha mãe me segurando quando recém-nascido, com uma expressão de puro espanto. Esses vislumbres da vida dela antes da minha, e dos primeiros dias da nossa família antes que as coisas piorassem, eram inestimáveis. Nas semanas seguintes, dividi meu tempo entre Portland, onde estava finalizando projetos fotográficos em andamento, e Seattle, onde estava reinventando a casa da minha infância. Decidi não vendê-la. Aquele lugar guardava muito da minha mãe para eu abrir mão. Em vez disso, comecei a reformar, mantendo o caráter que minha mãe tanto amava, mas atualizando-o para refletir minha própria estética. O quarto da frente, que antes era meu, virou um escritório.
A sala de jantar, onde havíamos compartilhado inúmeras refeições, foi renovada, mas permaneceu praticamente a mesma. E a varanda nos fundos da casa, o lugar favorito da minha mãe, transformei em um estúdio de fotografia com luz natural perfeita entrando pelas janelas que ela havia posicionado com tanto cuidado para capturar a vista do jardim. Ao me acomodar neste novo capítulo, também tomei decisões sobre a herança. Com a orientação de Sarah Taylor, quitei meus empréstimos estudantis restantes e reservei fundos para a reforma da casa. Mas a maior parte do dinheiro, decidi, seria destinada à criação de uma bolsa de estudos em fotografia em nome da minha mãe na minha universidade, especificamente para estudantes com dificuldades financeiras. Parecia certo homenageá-la ajudando outros a perseguir suas paixões artísticas, assim como ela havia apoiado as minhas. Parte da casa, o porão acabado com entrada independente, foi transformado em um estúdio de ensino, onde eu poderia oferecer workshops de fotografia para jovens carentes. Minha mãe sempre acreditou em retribuir à comunidade, e isso parecia a extensão perfeita do seu legado. Com os espaços físicos tomando forma, voltei minha atenção para a reconstrução emocional, que era igualmente necessária. Recorri a velhos amigos da faculdade, reconectando-me com pessoas que eu havia mantido à distância durante meus anos difíceis. Participei de um grupo de terapia para adultos lidando com o distanciamento parental, encontrando consolo em experiências compartilhadas e estratégias de cura. Em uma sessão particularmente impactante, a terapeuta nos pediu para escrever cartas aos nossos pais afastados, não para enviar, mas para expressar os sentimentos que carregamos por tanto tempo. Enquanto escrevia para meu pai, percebi algo surpreendente. Por trás da raiva e da mágoa, senti pena dele. Ele havia sido casado com uma mulher extraordinária, mas estava cego demais por desejos materialistas para apreciá-la. Tinha uma filha que o teria amado incondicionalmente, mas ele havia medido o valor dela apenas em termos de custo e benefício. Seu pai fez suas escolhas, disse minha terapeuta quando compartilhei essa percepção. E, ao fazer isso, ele perdeu os verdadeiros tesouros de sua vida. Essa perspectiva me ajudou a caminhar em direção a uma espécie de perdão, não para o benefício dele, mas para o meu próprio. Eu jamais esqueceria o que ele havia feito, mas podia escolher não deixar que isso me definisse por mais tempo. 6 meses depois de voltar para Seattle, organizei uma festa de inauguração da casa. Antigos amigos da faculdade, novos colegas da comunidade fotográfica e vizinhos encheram os cômodos com risadas e conversas. Enquanto eu me movia no meio da multidão, aceitando felicitações e compartilhando histórias sobre o processo de reforma, avistei uma fotografia que havia colocado sobre a lareira, minha mãe em seu jardim, sorrindo diretamente para a câmera. Naquele momento, senti sua presença com mais força do que em 15 anos. Mais tarde naquela noite, depois que o último hóspede foi embora, sentei-me no banco da janela com uma xícara de chá, observando o horizonte de Seattle brilhando ao longe. A casa parecia viva novamente, cheia de energia renovada, mas ainda honrando seu passado. Meu celular vibrou com uma mensagem de Sarah Taylor: sua mãe ficaria muito orgulhosa do que você fez com tudo que ela lhe deixou. Enquanto digitava minha resposta, percebi a profunda verdade contida naquelas palavras. Minha mãe me deixou muito mais do que uma casa e dinheiro. Ela me deu um exemplo de força, visão e amor incondicional. Ela me mostrou que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em como cuidamos das pessoas que são importantes para nós. Ela me protegeu mesmo sabendo que não estaria lá para ver os resultados. A maior lição dessa jornada de 15 anos não foi sobre herança ou justiça, mas sobre valor. Durante anos, carreguei o julgamento do meu pai de que eu era um fardo, um peso, algo a ser descartado quando fosse conveniente. O presente da minha mãe não era apenas segurança financeira. Era a prova irrefutável de que eu sempre fui valorizada, sempre digna de proteção e amor. À medida que sigo em frente com minha vida, ensinando fotografia para alunos ávidos no estúdio que um dia foi minha casa de infância, frequentemente penso na natureza do legado. Meu pai, com todo o seu foco em riqueza e status, deixará pouco de verdadeiro valor. Minha mãe, que faleceu muito jovem, continua a tocar vidas por meio da bolsa de estudos que leva seu nome e dos ensinamentos que me transmitiu. A maior herança não foi o dinheiro nem a casa, mas finalmente compreender o meu próprio valor, algo que minha mãe sempre soube. Se você já se sente um fardo por alguém que deveria ter te estimado, espero que minha história te lembre que os julgamentos dos outros não definem o seu valor. Você já passou por algo parecido? Ou ainda está se recuperando de feridas familiares?
Compartilhe sua história nos comentários abaixo e vamos construir uma comunidade de apoio. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias reais de resiliência e redenção, e curta este vídeo se ele ressoou com você. Lembre-se, às vezes a verdade demora a emergir, mas a cura sempre é possível. Obrigada por estar aqui comigo hoje.